Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Indúbio Pro Elas. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e bastante presente na vida das pessoas, que é a pensão alimentícia. Eu me chamo Maísa Paulino e estou aqui com a doutora Laura Stanchini e a doutora Mariana de Oliveira para falar sobre o assunto. E aí eu queria começar com a doutora Laura para poder introduzir um pouco, saber quais são as impressões dela a respeito do tema. Tá certo. Oi, gostaria de cumprimentar, agradecer vocês pela presença, pela parceria de sempre. Gostaria de convidar vocês todos a ficarem com a gente nesse episódio, que vai ser muito interessante. E eu sou a Laura Stanchini, como a Maísa disse, vou aí contribuir com essa discussão aí sobre alimentos, que é um tema que eu particularmente gosto muito. Eu acredito que o tema de alimentos na área do direito das famílias é um tema muito legal, porque ele acompanhou toda a evolução do direito de família. Se a gente voltar lá antes, quando a lei, reconhecia que família era apenas o vínculo do casamento, então, só tinha família quem tinha o vínculo do casamento. Se tivesse um filho fora do casamento, não era família, não era... E assim, os alimentos sofreram muitas resistências nesse sentido, porque o filho fora do casamento, ele não era reconhecido como filho, ele não podia pedir os alimentos, apenas em um processo sigiloso, em que não era reconhecida a paternidade, só depois que o pai viesse a falecer, que essa paternidade seria reconhecida. Então, tinha essa dificuldade no quesito de alimentos. Depois, também, em relação à esposa, tinha também uma questão de culpa, a questão que esse casamento tinha que ser mantido a todo custo. Então, os alimentos tinham um quê de merecimento, A pessoa que vai receber os alimentos tem que merecer, não pode ser culpada. Hoje em dia, a gente sabe que o direito evoluiu muito, ainda tem muito a evoluir, mas a questão dos alimentos, ela traz um componente muito legal, que é da afetividade, que é do vínculo familiar estendido, que é do dever de solidariedade, todo mundo tem que contribuir. Então, assim, eu acho que vai dar um papo super legal, é um tema muito bom. Com certeza, eu acho que a gente tem muito para conversar sobre esse tema. E então, jovens advogados, já peguem suas canetas, porque nós trataremos sobre muitos assuntos práticos aqui, para que vocês saibam até mesmo como lidar com os seus clientes. E, Mariana, nós queríamos saber como você percebe a importância desse assunto no seu cotidiano. Muito obrigada, doutora Maísa. Bom, como a Laura também bem mencionou sobre essa situação dos alimentos, realmente, quando a criança ela não tem ali o registro, fica muito difícil dela ter esse direito garantido. Inclusive, fiz uma pesquisa para poder bem posicionar qual é a estatística que existe hoje, porque é em torno de 91 mil de crianças que não têm o registro do pai na certidão de nascimento. Então, imagina a quantidade dessas crianças que deixam de receber esse direito dos alimentos. É muita coisa, né? Mas, quando a gente trata sobre alimentos, nós também não estamos falando somente sobre os alimentos em si, né? Sim, a gente fala sobre, até brinca, alimentos, a gente pensa no quê? Em comida, Sim. E não é só isso que está ali previsto. Quando a gente fala de alimentos, a gente tem que verificar a necessidade da criança. Então, essa necessidade não é somente a parte dos alimentos, mas como também a higiene, o lazer, a educação, a saúde, que tudo é levado em consideração para poder fixar o valor de uma pensão. E outra coisa importante para se determinar é saber quem deve pagar e quem deve receber esses valores, né? Isso, essa é uma questão interessante também, porque quem deve receber pela lei e de forma geral é quem não consegue prover o próprio sustento. Então, essa é uma questão. Você não consegue prover o seu próprio sustento, você deve receber alimentos. Agora, quem deve pagar esses alimentos, A lei faz uma diferenciação que, apesar dela parecer básica, é uma separação que faz toda a diferença na hora de fazer o pedido dos alimentos e como a lei vai tratar essa questão. Então, assim, de uma forma geral, quem tem a obrigação de pagar os alimentos são os pais. Os pais têm o poder familiar e eles têm obrigação de prestar os alimentos para os filhos.
Essa obrigação é presumida, você não tem que comprovar a necessidade. Já é presumido que o filho tem uma necessidade e que ele deve receber esses alimentos. Agora, em outros casos, em relação, por exemplo, os avós em relação aos netos, ou o cônjuge em relação ao ex-cônjuge, isso ele tem o dever de prestar alimentos. Então, nesses casos, deve ser demonstrada a necessidade. Então, quem está pedindo tem que demonstrar que precisa desses alimentos. Então, essa questão da necessidade, né, aí que está essa comprovação de necessidade. Você tem que produzir essas provas, né, para conseguir receber os alimentos. E eu acho importante a gente saber também como que fixa o valor dos alimentos, né? Se ouve muito falar nos 30%, mas como que isso funciona na prática? Pois é muito engraçado isso, porque muitos acreditam que os alimentos, o mínimo é os 30%. Mas não é isso, né? Porque tem que se levar em consideração, que já bem foi posicionado pela doutora Laura, que é a questão das necessidades da criança, que eu bem apontei aqui, sobre higiene, alimentação, lazer, que todas muitas vezes são presumidas. E, além de tudo, também a possibilidade desse pai em pagar. Então, também se olha isso, e essa possibilidade é identificada a partir do momento em que esse pai está empregado, é empresário, qual que é a realidade de vida dele, e com isso é determinado o valor da pensão, buscando sempre a razoabilidade e a proporcionalidade. E você já teve algum caso que foi preciso analisar fotos, outros documentos, as mídias sociais em especial, né? Porque tem bastante pai desempregado que fala que não tem condições de pagar os alimentos e você vai ver o Instagram dele tá lotado de fotos, viajando. Sempre tem aquele bonitão que gosta de desaparecer, né, na questão financeira, mas por outro lado tá lá se expondo na rede social. E sim, já aconteceu, inclusive, e entra-se dentro da teoria da aparência. Aí, com base nessas fotos, nessas demonstrações, o juiz ele pode olhar de uma outra maneira o caso em concreto para poder definir o valor da pensão. Eu queria complementar que tem um aspecto que é os pais têm a obrigação de prestar os alimentos. É importante frisar também que essa obrigação entre os pais, ela é subsidiária. Então, cada um contribui com aquilo que pode. Mas, na prática, a conta não fecha também, o que é legal a gente falar. Porque, muitas vezes, o que a gente mais vê é caso de guarda compartilhada, por exemplo, que a criança fica muito tempo com a mãe, e pouco tempo com o pai, e a mãe ainda assim é obrigada a contribuir com quantia de dinheiro. Na verdade, ela já está dispondo de uma coisa muito mais cara, que não tem dinheiro no mundo que pague, que é a dedicação dela, a capacidade dela de rearranjar a vida dela para suprir todas as necessidades dessa criança. Então, assim, eu acho que a Mariana bem pontuou da questão da necessidade e da capacidade do pai em pagar, mas os tribunais cada vez mais têm reconhecido que o tempo que um dos genitores passa com a criança, por exemplo, se a mãe passa muito mais tempo, isso também tem que ter um valor monetário, porque assim, se você for terceirizar o cuidado dessa criança, é caro, não é barato. Então, assim, os tribunais já estão reconhecendo que esse tempo reprodutivo, né, que eles chamam o tempo que o genitor passa com a criança, também tem que entrar nessa conta. Eu já não sei, eu já estou acrescentando aí nos meus pedidos, na hora de justificar o pedido, eu justifico o aumento, né, uma pensão maior, devido ao tempo que cada genitor passa. Se a mulher, por exemplo, dispõe de todo o tempo dela para isso, ela não tem que ser obrigada a contribuir financeiramente, entendeu? Ela já dispõe de muita coisa. Então, isso é legal. Que seja pago por isso, né? Sim, senão a conta não fecha, gente. Não fecha. Inclusive, só para poder acrescentar, a questão desse pai estar desempregado também não isenta o pagamento da pensão. Sim, não isenta. Vai continuar existindo ali essa obrigação, porque foi bem colocado aqui, né? Que existe essa obrigação, não é um dever. É uma obrigação, não é um dever. Então, mesmo em caso de desemprego, eles são obrigados a contribuir. E aí, para se fixar esses valores de alimentos, qual que é a melhor forma de ser fixado? Em uma porcentagem, em um valor fixo? Como que isso é feito? O ideal é que seja dentro da porcentagem sobre um parâmetro. Normalmente, igual o caso do desemprego, segue-se a questão do salário mínimo.
Mas aí... É porque a gente sabe que, por exemplo, se você fixar numa porcentagem, por exemplo, 30% do salário mínimo ou 30% do salário dele, isso vai sofrer uma correção ao longo do tempo, não vai ficar injusto, né? E os tribunais também gostam que seja, assim, a preferência é que seja em espécie. Então, que a pensão seja paga em valores para que quem receber essa pensão possa se organizar nos pagamentos dessa criança. Então, assim, não vou receber só não vou receber o pagamento da escola, por exemplo. Eu vou receber o valor da escola para mim. E aí eu organizo da forma que ficar melhor. E até a Mariana pode falar melhor agora de como faz esse desconto na folha, né? Porque muita gente tem dúvida. Pois é, porque quando chega para poder definir o valor da pensão, o ideal é que dentro do processo já esteja ali fixado em caso de emprego e em caso de desemprego, porque a realidade desse pai pode mudar, seja numa questão de estar desempregado ou de se inserir no mercado de trabalho. E em razão disso, sendo numa questão de desemprego, normalmente usa-se esse percentual sobre o salário mínimo, e sendo numa situação de que estar empregado, seria descontado em folha de pagamento, seja por um salário bruto ou sobre o líquido. Dá para especificar, então? Na verdade, tem que especificar, né? Tem que se especificar. Tanto porque numa questão trabalhista, também isso daí vai interferir, porque tem muita empresa que tem dúvida em como que vai fazer o desconto dessa pensão, da folha de pagamento desse pai. De férias, 13º. E o legal é por tudo. O legal é por tudo, especificar as verbas. É legal incluir também 13º, eu incluo, é certo, sim, né? É o certo, é o ideal. Coloca tudo. E da mesma forma também até sobre questão de verbas rescisórias. Sim. Porque tem muitas dúvidas também. Se desconta, se não desconta, tem que estar ali previsto. Hora extra. Sim. Legal colocar sobre as horas extras também, porque aí você evita que esse salário fique desproporcional, né? Porque nesse caso de pensão de pai para filho, se o pai tem uma condição melhor e se ele melhora essa condição, a pensão também tem que acompanhar isso. Então, você pode ir pedindo revisionais para ir acompanhando isso. No caso, para ex-cônjuge, não é bem assim que funciona. Porque, por exemplo, se você paga a pensão para ex-cônjuge e aí você separou, está recebendo a pensão, e o seu ex-cônjuge começa a ganhar mais, você não pode pedir a revisional. Você tem que continuar recebendo o mesmo valor, porque a lei pressupõe que você não contribuiu para esse aumento de renda dele. Então, o justo é que você continue recebendo aquele mesmo valor. Isso é legal. E eu acho que é importante a gente mencionar também sobre os alimentos avoengos, né? Quando isso ocorre, como ocorre. Sim, assim, um pouco antes até do que a Laura falou, só para poder completar aqui, o que acontece também? Tem que ser definido esse percentual, não só pela questão da escola, mas imagina, se a mãe vai até o supermercado para poder fazer uma compra daquele leite que a criança faz uso, pode ser que amanhã mude esse leite. Então, é mais fácil dela administrar. E pode ser que o pai leve até a casa dela, por exemplo, um leite que já não é correspondente com aquilo que a criança usa. Então, por isso que é importante que seja determinado o valor, essa porcentagem. E isso é legal também, porque aí você dá mais autonomia para as mulheres também, para quem tá às vezes isso facilita. E até uma conversa nossa de mesa, que é interessante colocar aqui, você bem disse que, igual o Bolsa Família, hoje é administrado por mulheres, não é? Porque elas melhor sabem como administrar, não é? Tem uma teoria de que o ciclo da pobreza, né, ele é quebrado por mulheres. Porque se você conseguir empoderar e dar autonomia para mulheres quebram o ciclo de pobreza. Porque elas educam os filhos, elas fazem a família ali mudar o patamar. Então, assim, a questão de investir em mulheres e de fazer isso de forma efetiva também é uma política pública, o que é muito legal, né? Sim. Nossa, eu aprendo muito com você, meu Deus! Ela é incrível, né? Eu com você. Eu com Mas vocês, voltando com para a certeza. pergunta dos avós, é bem interessante pontuar essa questão. Por quê? Para poder chegar até os avós, precisa realmente mostrar essa insuficiência do pai. Então, você vai ter que primeiro passar por um processo de alimentos, fixando essa pensão para o pai, porque existe ali o poder familiar, que a gente muito discute, que é do pai e da mãe. E aí, no decorrer do processo, acontecendo de ter um saldo devedor, aí sim, mediante as execuções cabíveis, que daqui a pouco a gente já vai conversar sobre elas, aí sim conseguiria demonstrar a insuficiência desse pai para poder chegar até os avós.
Aí, quando chega até os avós, você chama todos pro processo. Você tem a opção de chamar um só, mas o advogado, ele pode escolher de chamar todos, ou até na defesa daquele avô que foi convocado a estar ali, pode ser incluso o restante dos avós. E aí, cada um vai responder dentro do quê? Da sua proporcionalidade em poder pagar, da sua possibilidade em pagar. A conta não é matemática, né? Ela é complementar. Então, se você pode mais, você contribui com mais. Mas eu acho legal a gente pontuar também que não é só... a gente fala, os alimentos avoengos. Os avós têm esse dever, não é obrigação, é um dever. Então, tem que ser demonstrada a necessidade, tem que ser demonstrada a possibilidade deles. Mas é um dever de todo mundo. Porque, assim, quem tem o dever de prestar os alimentos são os pais, os avós, a família e o Estado. O Estado deu esse dever pra gente para que ele consiga garantir isso. Porque ele sozinho não consegue garantir para todo mundo. Mas se ele passar isso para as famílias, ele consegue. Então, a ordem de quem pode ser chamado ao processo acompanha mais ou menos a ordem sucessória. Então, nessa ordem sucessória, você chama todo mundo para o processo para que você consiga transferir essa responsabilidade e aí de forma subsidiária, como disse a Mariana. E é legal, né? Porque aí entra um pouquinho do previdenciário também, a questão do benefício assistencial, né? Que o Estado paga para aquelas pessoas vulneráveis. Caso LOAS, para idosos acima de 65 anos e para deficientes. Acho que acaba inserindo um pouco no que a Laura está falando. Né? Com certeza. Eu acho que são os pontos de fragilidade que o Estado entra. O Estado entra como uma malha, quando nada conseguiu. O Estado assistencial, ele é visto... Tem que ser uma malha mesmo, que é quando falha todos os pontos, o Estado tem que chegar. O problema é que muitas vezes ele tem que chegar e não chega. Mas, porque é difícil chegar para todo mundo também. Então, assim, tem o INSS, que para quem trabalha, contribui com o INSS. Então, se essas pessoas ficam doentes, conta-se com o INSS, é uma contrapartida. E você protege, no caso de doença, essa pessoa... porque se ela fica doente, a família não pode, o que vai acontecer? Então, ela já está contribuindo para se isso acontecer com ela. Mas existem os casos em que todas essas malhas falham, inclusive a família. E aí tem os outros benefícios que são justamente para esses casos. Sim. E aí eu acho que cabe aqui a gente falar também até dos alimentos entre cônjuges, né? Sim. Essa é uma questão também que dá bastante pano. E aí, como que é lá? Como que é aí? Pois eu já tive um caso no meu escritório que a gente conseguiu e bem legal, porque assim, não tem nada na lei falando que esses alimentos para esse cônjuge têm que ser fixados por um tempo. Tem jurisprudência que sim, que são por 2 anos, mas eu já consegui lá no escritório até por vitalício, né? Por tempo vitalício mesmo, mas... Tem que ser toda uma dilação probatória. O que aconteceu no caso lá que eu tive no escritório? Esse caso específico que eu vou mostrar, eu tive outros, mas nesse específico. Era um casamento muito longo, de 25 anos, em que a esposa se dedicou para a família esse tempo todo, por um acordo mútuo entre eles de que ela não trabalharia, ela ia se dedicar ao lar. E aí, depois, ela ficou doente, ela não tinha condições também de se reinserir no mercado de trabalho, já separou com 60, 61 anos, que dificulta muito mais ainda a inserção no mercado de trabalho, e a gente conseguiu a pensão demonstrando tudo isso, porque ela não pode ficar desassistida, ela tem 60 anos, ela pode pedir o LOA só com 65, né? Então, assim, Sim, um lapso significativo, né? Como que a pessoa vai sobreviver nesse período. E o interessante é que se ela tem uma pensão alimentícia, significa que ela é dependente daquele ex-cônjuge. Então, se essa pessoa vier a falecer, ela também tem direito a uma pensão por morte, que a maioria não sabe, né? Mas tem, se você fixa ali os alimentos, né, no divórcio, que ele é responsável, já é presumida essa dependência econômica. Então, se a pessoa vier a faltar, ela pode sim requerer a pensão. Mas aí como que tem que ser nesse caso, Maísa? Ela tem que estar contribuindo com o INSS ou... No caso, ele, né? Ele tem que estar... Ele tem que estar na qualidade de segurado, ou se for aposentado aí já basta, aí converte em uma pensão para ele. Ela não precisa.
é o ideal, né? Que ela pague também. Mas aí, no caso, a importância do recolhimento vem do homem, não da mulher. Eu sou a dúvida previdenciária em pessoa. Eu adoro tirar dúvidas dessas questões. E se ela estiver contribuindo e ela também tiver uma aposentadoria, ele vier a falecer, pode acumular as duas aposentadorias? Pode acumular a pensão as duas. E a aposentadoria. Olha! Mas, dependendo do valor, haverá algum tipo de redução, né? Porque a lei determina. Mas se as duas forem num salário mínimo, soma-se e ela vai receber os 2 salários. Agora, se for superior a isso, a gente tem que analisar caso a caso. Entendi. Bem Por legal. isso que, atenção, jovem advogado. Imagine você colocar, nem se for R$50 de contribuição para uma pensão para essa mulher, futuramente vai ter o direito dessa pensão por morte. Assistida, Porque vai demonstrar a dependência. E uma coisa importante também, pra gente não deixar passar aqui, falando de jovens advogados, é que por natureza, a pensão ela é irrenunciável. Você não pode não querer os alimentos se você necessita deles. Mas agora a jurisprudência já admite que você renuncie. Só que tanto se você for renunciar, quanto se você quiser os alimentos, entre cônjuges, né? Estamos falando nesse caso. É preciso que isso esteja previsto no divórcio. Porque se depois, se você já divorciou, aí você não consegue mais pedir para o ex-cônjuge. Então, no divórcio, na homologação do divórcio, já na partilha, quando você estiver já fazendo a ação, é importante que você previsione as duas coisas. E aí, uma vez que você previsionou também que você abre mão desses alimentos, a justiça já entende que você não precisa deles. Aí, para voltar atrás, só se você demonstrar que teve alguma coação, alguma coisa. Até isso é discutível, né? Porque o pessoal... Existe uma doutrina que fala que existem muitas mulheres em situação de violência, né? Sim. E elas acabam renunciando isso para não sofrer mais uma violência. Então, que isso ser renunciável também é uma coisa ruim. Então, fica no caso a caso do que for demonstrado, do que, como sempre, né? O direito é muito... Ele é muito... Ainda mais direito de família, né? Ele é muito individual, muito caso a caso. Então, atenha atenção aí. Inclusive, também, se essa mulher, ela entra num novo relacionamento, um novo casamento, também existe a exoneração desse pagamento. Se quem tá pagando casa, não cessa. Mas se quem tá recebendo, se essa ex-cônjuge casar, ela perde o direito a receber esses alimentos. Muito bem lembrado. E perde a pensão. Não. Não perde? Não, olha só. Dá pra pedir mas ainda ele tem assim? que ter, mas ele deixa de pagar, e aí como que... não, se ele deixar de pagar, sim, aí já não tem a dependência econômica, né? Então, mas por exemplo, se ela casa, ele não precisa mais pagar, exonera, só se ele quiser continuar pagando, então. Isso. Se ele quiser continuar pagando, aí pode ser, dê certo. Sim. São muitas questões, assim, né? A questão do alimento para cônjuges, né? É uma questão que especialmente é difícil, porque antigamente, né? Antes da emenda constitucional 66 de 2010, que é uma emenda muito importante para esse tema, existia a culpa. Se a mulher... Quase sempre cai sobre a mulher, né? Porque falava que se você desse causa ao fim do casamento, você só poderia separar de fato se o inocente aceitasse. O culpado era obrigado a ficar casado até que o inocente quisesse separar. Então, essa questão do casamento, da manutenção, estava muito ligada à culpa. Isso, depois da emenda 66 de 2010, foi abolida a separação. Porque antes tinha a separação, lembra? Que você tinha que separar, aí tinha que permanecer um tempo separado para depois divorciar. E essa emenda falou que a maneira de acabar com o casamento é o divórcio. Então, o divórcio virou uma questão potestativa. Você pode querer o seu divórcio a qualquer momento, sem demonstrar culpa, porque é difícil você atrelar a culpa ao fim do amor, né? Eu li a Maria Benedite Dias, ela fala que todas aquelas causas de fim do casamento se resumem ao fim do sentimento, né? Então, assim, é difícil você atribuir culpa pro fim do sentimento de alguém. E como você vai ser obrigada a continuar casada com uma pessoa que não tá dando mais certo, né? Exatamente. E se a gente parar pra pensar, é muito recente, né? Essa abolição da culpa, 2010 foi ontem. Pois é. Parece algo muito distante, mas não é não. Mas, aproveitando para acrescentar aqui, já existe também decisões do STJ
na qual, se acontecer a traição, aí sim pode ter os alimentos Na culpa. indevidos. A gente vai evoluindo aos poucos, né, vai gente? exonerando essa Sim. obrigação, retira a obrigação. É porque antes, se houvesse a culpa, esses alimentos tinham que ser reduzidos até o máximo para sobrevivência. Tinha que ser ali o mínimo que ela precisa. Não podia ser nada mais do que isso, caso ficasse demonstrada necessidade, mas complexo. E cabe uma revisional em caso de alimentos de ex-cônjuges? Não. Não. Porque a Pode gente- falar. Não, pode falar. Você bem pontuou aqui naquele momento. A gente Não conversou, cabe não tem porque, como. porque a lei entende que você não contribuiu para esse aumento. Então, assim, no casamento existe essa questão da comunhão parcial, que é a mais justa, né? Porque senão você corre o risco de, se você casar, por exemplo, separação de bens, você corre o risco de chancelar que você não vai ter nada de retribuição para esse casamento, né? Então, assim, enquanto você está casado, existe a mútua assistência, que é você contribuir para o patrimônio, enquanto a pessoa está lá no patrimônio, você cuida da casa, e isso é reconhecido. Uma vez que separou, a lei entende que você não está contribuindo mais para esse aumento do patrimônio, então por isso que você não pode revisar. É diferente dos alimentos de pai para filho, por exemplo, que você revisa a qualquer momento, desde que, a lei é muito clara, aconteça algum fato, a jurisprudência entende que tem que existir um fato novo ali entre o pedido e o seu novo pedido, senão é para manter tudo igual. Daí a importância, né, de se fazer um divórcio bem feito. E como? Primordial, gente. Sim. Primordial. A gente chega a muitos casos no escritório em que, na separação, como é um momento muito delicado, né, gente? Todo mundo aqui, a gente sabe. Envolve muita mágoa, envolve muito... É uma vida ali que você construiu com a pessoa. Então, assim, quando você vai divorciar, tá todo mundo muito à flor da pele. Então, às vezes, nessa hora, a pessoa, o genitor ou ela aceitam as condições só pra passar essa parte, sabe? Não, eu pago. Eu pago só pra passar, só pra gente finalizar isso e acabar esse acordo. Não sei se você percebe isso também. Não, acontece muito. E também a gente tem que pensar o seguinte: ninguém quer passar por mais um desgaste processual, não é? Então é difícil você ter que entrar com uma revisional para alimentos,